Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as influências das culturas indígenas e africanas no Acre. Só para lembrar vocês, pessoal, essa aula é da primeira série no terceiro bimestre. Vamos então à tela com o tema da aula de hoje? Bom, leiam aí, junto comigo, o tema da nossa aula, a influência das culturas indígenas e africanas na formação da identidade da sociedade acriana. Certo? E aí, prontos? Vamos então fazer aqui agora uma viagem sobre as culturas, tanto indígenas e africanas, que influenciaram o nosso estado. Eu vou começar falando da influência aí das culturas indígenas no Acre. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre as raízes históricas. Leiam junto comigo, pessoal. O Acre é território tradicionalmente ocupado por diversos povos indígenas. Aí aqui eu destaquei alguns deles, tá? A Xininca, Runicuni, Ianauá, Catuquina, Jaminawa, entre outros. Suas práticas, cosmologias e saberes resistiram mesmo diante de processos colonizatórios e até mesmo do ciclo da borracha. A imagem nesse slide, ela já fala por si só. Aqui nós temos diretamente a influência da cultura indígena aqui no Acre, e vocês percebam aí os traços dessa cultura. Vocês podem perceber na pintura corporal, vocês podem perceber na roupa, vocês podem perceber nos símbolos que estão sendo pintados e caracterizados aí justamente pela cultura indígena. Só que a cultura indígena, pessoal, ela vai muito além disso. É o que eu quero mostrar agora para vocês. A cultura indígena, ela está presente em vários momentos, em várias áreas dentro da nossa sociedade. É o que mostra a imagem 2. Vamos observar? Então, aqui nós vamos falar sobre a cultura e a identidade. A gente pode começar, inclusive, falando da culinária indígena. Sim, pessoal, a culinária indígena influenciou fortemente a nossa sociedade e a nossa população. Vamos fazer a leitura? Diz assim, ó, a cultura indígena brasileira é um aspecto importante da cultura desses povos e tem uma relação muito próxima com o meio ambiente. A alimentação indígena que influenciou a nossa sociedade é baseada principalmente naquilo que a natureza nos oferece, seja por meio da caça, a pesca, a coleta ou até mesmo da agricultura. A gente vai pegar aqui um exemplo muito importante para nós aqui, a nossa população do Acre, que é o exemplo da mandioca. Sim, pessoal. Olha só, a mandioca é um dos principais alimentos da dieta indígena, usada na produção de farinha, bebidas fermentadas e até mesmo diversos outros pratos. Então, nós temos, a partir da mandioca, nós temos a goma, nós temos a farinha e nós temos vários outros produtos que, de certa forma, estão presentes aí na nossa alimentação. Quer um exemplo? É muito comum a gente ouvir falar de pessoas que dizem o seguinte: só sei comer se tiver uma farofa, só sei comer se tiver uma farinha. Se não tiver farinha, não consigo. Não é a minha alimentação. Por quê? Porque a base da nossa alimentação acabou sendo influenciada e muito pela cultura indígena. Então, era um produto que fazia parte da cultura, faz parte ainda da cultura indígena e que também faz parte agora da nossa cultura, está presente dentro da nossa sociedade, influenciando aí todos os dias na nossa alimentação. E a mandioca é um exemplo bem claro disso. Eu posso falar, inclusive, por mim, eu amo farinha, amo tapioca, então tudo aquilo que podemos extrair a partir da mandioca, para mim é delicioso, sem palavras, e sim, faz parte aí do nosso repertório, faz parte da influência que tivemos a partir da população indígena, ok? Vamos agora prosseguir falando também sobre a espiritualidade e também a ritualística.
Olha só, em relação à influência das culturas indígenas aqui no Acre, nós temos o uso ritual da ayahuasca, que é uma planta, pessoal, que tem como nome Nixpai. Então, o uso do ritual da ayahuasca, que utiliza essa planta chamada de Nixpai, eu acredito que é assim que seja a pronúncia, ela era utilizada muito pelos povos originários. Só que o que acontece? Acabou influenciando movimentos religiosos que foram surgindo justamente aqui no Acre, tá? A gente vai pegar aí o exemplo do Santo Daime e até mesmo da União do Vegetal, que ganharam inclusive projeção nacional e internacional. E hoje nós recebemos turistas que chegam do mundo inteiro, chegam também de várias partes do Brasil, a fim de conhecer essa religião, que, como eu falei, aqui no Acre está muito presente a religião aí do Santo Daime e até mesmo a questão da união do vegetal. Então, isso influenciou a religião e, como eu falei, tem uma dimensão tanto a nível nacional quanto até mesmo o nível internacional. Agora, nós vamos observar essa imagem. Essa imagem é um ritual, como vocês conseguem observar, e como eu falei, esse ritual indígena, dentro desses rituais, eles utilizavam aí dessa planta e que acabou influenciando de certa forma e acabou também contribuindo para a formação de outras religiões ligadas aí ao Daime, ligadas principalmente à utilização dessa planta, ok? Vamos prosseguir? Vamos conhecer um pouco mais? Agora, nós vamos falar sobre a influência da cultura africana aqui no nosso estado. Bem, eu quero começar falando da herança deixada aí pelos africanos, mas nós vamos voltar um pouco na história do Acre. Vamos ler junto comigo? Chegada de afrodescendentes. Então, como eu falei, vamos fazer uma viagem no tempo. Olha só, a presença africana no Acre se intensificou principalmente com a migração nordestina durante o ciclo da borracha. Sim, aqui nós vamos ter a questão aí primordial, que é o ciclo da borracha, que fez com que o Acre recebesse muitos imigrantes. Aliás, muitos migrantes, tá, pessoal? Como eu estava dizendo, muitos dos migrantes já traziam consigo a herança africana. Por quê? Porque recebemos aí muitos migrantes vindo principalmente da região Nordeste. Aí o que aconteceu aqui? Como eu falei, muitos desses migrantes já traziam consigo a herança africana, tanto na religiosidade quanto nas práticas culturais e principalmente nas práticas alimentares. Olha que interessante. Aqui nós temos então agora a questão da cultura popular, influenciada diretamente aqui no Acre pela chegada dessas pessoas que trouxeram consigo aí um pouco da herança africana. Vamos lá? Cultura popular. Eu trouxe exemplos aqui muito presentes na nossa sociedade, que é a musicalidade, a dança, a oralidade, que tem marcas afro-brasileiras, o ritmo, a força coletiva e principalmente quando a gente fala da herança africana, nós temos algo muito interessante para dar bastante ênfase, que é a resistência social, que se manifesta em festas, tradições e até mesmo expressões artísticas locais. Aqui nós temos também a influência da religião, sim. A herança africana, ela também vai influenciar aí diretamente os aspectos religiosos. Vamos observar como? Religiões de matriz africana vão fazer parte aí do mosaico religioso aqui no Acre. Então, quando nós falamos um pouco aqui do Acre, a gente também está falando da própria realidade do Brasil, porque o Acre não foi diferente do Brasil. Então, aspectos importantes que a gente está tratando aqui no Acre, eles também não deixam de ser aspectos importantes também a nível nacional, ok? Então, esse mosaico religioso, ele acaba coexistindo com práticas indígenas e também cristãs.
certo? Então, o cristianismo veio através da população europeia, como vocês sabem, principalmente os europeus, com a chegada dos portugueses. Aí nós temos também os indígenas que já habitavam a região e nós temos essa importante herança trazida pelos africanos. E assim foi construído aquilo que Darcy Ribeiro chamou de o povo brasileiro, que ele trata justamente dessa miscigenação, ou seja, dessa mistura de povos que fez aí uma população extremamente característica, que é o povo brasileiro. Não tem igual. Como brasileiro, não tem igual, certo? Bem, pessoal, aqui eu trouxe na imagem 5 a tradicional feijoada. Quem nunca presenciou, quem nunca consumiu? Então, a tradicional feijoada faz parte da nossa sociedade, tanto a nível de Brasil, quanto a nível aqui do nosso estado. A feijoada é mais que um prato. O que é isso, professora? Por que a feijoada é mais que um prato? Ela pode ser considerada aí um símbolo de convivência social e principalmente de resistência cultural. Sim, pessoal, a feijoada pode ser considerada um símbolo de resistência cultural. E eu vou falar ainda mais, tornou-se uma refeição típica de encontros familiares e comunitários, especialmente aí nos domingos, finais de semana, e também uma expressão da contribuição africana para a culinária brasileira, mostrando como a criatividade e a resiliência transformaram alimentos tão simples em um ícone que pode ser considerado aí parte da identidade nacional do brasileiro, a famosa feijoada. Então eu trouxe uma foto, como vocês vão observar na imagem, desse prato servido justamente numa espécie aqui de panela de barro, tal como era servido, tal como era feito pelos africanos quando esse prato começou a ser elaborado. E como eu falei, faz parte da nossa sociedade, é um símbolo de resistência cultural, faz parte do nosso final de semana, está presente ali nas nossas casas, faz parte daquele encontro familiar e não deixa de ser aí uma importante contribuição desses povos que vieram para o nosso país e, consequentemente, como eu estava dizendo, influenciou diretamente a construção da nossa sociedade, da nossa cultura aqui no Acre, ok? Bom, agora nós vamos treinar um pouco daquilo que a gente aprendeu, tanto sobre a cultura africana, quanto também sobre a influência, as tradições indígenas aqui no Acre, e eu quero tratar primeiramente dessa imagem. Essa imagem ela vai falar por si só. Nós temos, olha que interessante, a presença do índio, com os seus instrumentos, com as suas características, e nós temos aqui o que seria os migrantes que trouxeram consigo essas características e essa influência da cultura africana. Então, aqui nós temos no fundo o nome Acre e essa imagem vai representar basicamente aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa aula de hoje. E a partir dessa imagem, nós vamos responder a um pequeno texto que eu quero que vocês fiquem bastante atentos, que aqui nós vamos identificar se esse texto ele vai ser correto ou se ele vai ser incorreto. Preparados então? Eu quero que vocês fiquem atentos e respondam aí de onde vocês estiverem assistindo. Atividade. Leia o texto a seguir. Preparados? Vamos lá. A identidade cultural da sociedade acreana foi construída principalmente a partir da influência de culturas indígenas e africanas, correto? Os povos indígenas presentes no Acre, muito antes da colonização, transmitiram saberes relacionados à floresta, práticas espirituais como o uso da ayahuasca e tradições comunitárias que permanecem vivas até hoje.
Já a herança africana chegou ao estado, sobretudo com os migrantes nordestinos, durante o ciclo da borracha, trazendo elementos culturais como a musicalidade, a religiosidade de matriz africana e contribuições na culinária. Dessa forma, a sociedade acriana é resultado da soma dessas influências que moldaram sua identidade plural e resistente. E aí? Agora vem a pergunta, pessoal. Ficaram bem atentos à leitura do texto? Então vou perguntar. Esse texto pode ser classificado como verdadeiro ou falso? E aí? Se você respondeu aí de casa verdadeiro, você respondeu de forma correta, tá? Esse texto, ele está basicamente o resumo que foi a nossa aula. Então, esse pequeno texto, ele fez um aparato de tudo que a gente aprendeu hoje. Vamos observar melhor a imagem agora sem o texto? Olha só, aqui a gente tem a presença da culinária, conforme vocês vão observar na imagem, e o texto, como eu disse, resumiu um pouco de tudo isso que a gente aprendeu. Então, ficaram atentos? Acredito que vocês acertaram também. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu quero encerrar fazendo um pequeno resumo, por mais que a gente tenha falado bastante, mas sim, eu ainda quero deixar bastante registrado aqui um pouco do que foi a nossa aula de hoje. Quero que vocês fiquem atentos e a gente aprendeu o seguinte: identidade plural. O Acre é fruto do encontro entre povos indígenas e também afrodescendentes, criando uma sociedade marcada pela diversidade. Aí aqui alguns exemplos que citamos na aula de hoje. Falamos da culinária, pratos típicos como peixe assado, a maniçoba e o uso de ervas remetem às tradições indígenas e também às tradições africanas. A arte e saberes, a gente pode trazer o exemplo do artesanato com sementes, que é relacionado aí à cultura indígena, grafismos indígenas e expressões artísticas afrodescendentes se fundem no cenário cultural local e esse cenário se torna bastante forte. A gente também falou da resistência e valorização. O que isso quer dizer, professora? Tanto indígenas quanto os afrodescendentes são protagonistas na luta por direitos e reconhecimento cultural, o que reforça a identidade acriana como uma identidade de resistência. Aí aqui agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem. Sim, essa imagem, o Brasil de um lado, continente africano do outro, e aqui nós conseguimos observar, pessoal, que ambos esses locais podem aí se fundir, fazendo parte de um quebra-cabeça. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham participado também. Vou deixar registrado aqui as nossas referências e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!